No Brasil, o setor bancário é um dos que mais ganham dinheiro. Já na Europa é o setor de seguradoras. E hoje nós vamos analisar duas. Qual o melhor investimento para você no longo prazo? A AXA, francesa, ou a Allianz, empresa alemã? Duas empresas que pagam dividendos e têm um crescimento muito elevado nos últimos anos. Neste vídeo, então, vou comparar essas duas gigantes globais seguradoras que têm, inclusive, atividades em mais de 50 países no mundo. Se você busca investimento sólido que faça seu dinheiro rentabilizar muito mais do que a poupança europeia, que rende 1, 2, 3%, esse vídeo é feito para você, já que só em forma de dividendos, de renda passiva, essas empresas costumam pagar mais de 4% ao ano, chegando até em 6%, como é o caso da AXA. Mas a gente vai analisar em detalhe essas duas gigantes hoje. Eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro europeu e trabalho com investimentos na Europa nos últimos 6 anos. Sou o único brasileiro certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros e nesse vídeo do Renda Gringa você aprende a investir cada vez melhor. Aqui na descrição do vídeo você pode fazer a pré-inscrição para a nossa consultoria de investimento. Eu mesmo posso fazer a sua carteira de investimento voltada para renda passiva, crescimento, te ensina como declarar imposto e também o que você deve fazer em relação ao fisco brasileiro, impostos brasileiros, documentação e tudo o que você precisar. O link aqui está na descrição do vídeo. Primeiro vamos começar com o panorama histórico de cada empresa. A AXA, empresa francesa, foi fundada em 1816 em Paris, na França. É uma empresa que tem atividades em mais de 50 países e o nome AXA foi escolhido justamente por ser pronunciável e facilmente dito em qualquer língua. Já a alemã Allianz foi fundada na Alemanha, obviamente, em 1890, também uma empresa centenária. Ela tem sede em Munique e trabalha em mais de 70 países no mundo. Agora o editor vai compartilhar com vocês uma tabela na nossa tela, onde compara alguns indicadores importantes para que a gente possa comparar duas empresas de um mesmo setor. Na primeira linha a gente tem a margem líquida. A margem líquida é quanto de dinheiro limpo sobra para a empresa depois de pagar os funcionários, gasto com marketing, administração, então de todo o volume de vendas que entra, quanto que sobra limpo para a empresa. Vocês têm ali a média de 7,2% para a AXA, 6% para a Allianz, que é um valor bom para esse tipo de setor no mercado. Lembrando que essas empresas faturam bilhões, centenas de bilhões há alguns anos. Então se sobra 6 ou 7%, a gente está falando aí de sobrar dinheiro limpo no bolso dessas empresas, que vão de 6 bilhões até 15 bilhões limpo todos os anos. As outras duas linhas, ROI é o retorno sobre capital próprio e ROI é o retorno sobre investimento, ou seja, qual o retorno que a empresa tem investindo a partir do seu próprio caixa e empréstimos, e o ROI, qual é o retorno que os investimentos que ela faz dá para ela. Um investimento em marketing, por exemplo, quanto que isso retorna para ela. Nós temos ali uma média de 12 para a AXA, 16 para a Allianz, um ROI de 5 para a AXA e 10 para a Allianz. Então vocês estão percebendo que nesse nível de rentabilidade, de sobre dinheiro investido, quanto que retorna, a Allianz tem um retorno melhor do que a AXA. Apesar da margem líquida, o dinheiro limpo que sobra a partir do faturamento, ser melhor para a AXA aqui. O payout é quanto do lucro que sobra no ano é distribuído para os acionistas. No caso da AXA, 60%, no caso da Allianz, 75%, é um valor médio de 2024. Na verdade, as duas costumam pegar uma parte parecida do caixa para distribuir para os acionistas. Na outra linha, onde é dividend yield, é o rendimento dessas ações. Em 2024, nós tivemos uma rentabilidade de dividendo muito parecida entre as duas, mas historicamente a AXA é uma empresa que paga mais dividendos para os seus acionistas, geralmente tendo dividendos que vão de 5 até 8% ao ano. Então, quando você investe nela 1.000 euros, por exemplo, você vai receber entre 50 e 80 euros por ano só de dividendo, sem contar com a valorização possível que a empresa pode ter. E agora, nosso editor vai colocar aqui a imagem para vocês do gráfico da ação da AXA e o gráfico da ação da Allianz no longo prazo. Agora, o gráfico das duas em 5 anos. Como vocês podem perceber, nos últimos anos o crescimento foi absurdo, são duas empresas excelentes. Se você mora na Europa, você sabe muito bem que a gente é obrigado a fazer seguro de praticamente tudo. Seguro da casa, seguro de carro, seguro de vida, e essas empresas se beneficiam basicamente dessas leis europeias. Voltando para a tabela, vocês têm ali na antepenúltima linha o PE, que é o índice preço-lucro. É quanto que a empresa vale na bolsa de valores comparado ao lucro que ela gera. Esse valor de 9 a 10 é um valor muito bom,
significa que as empresas estão num valor justo. Geralmente abaixo de 16 significa que as empresas estão num preço interessante para esse setor. E aí vocês têm o crescimento de faturamento e o crescimento do lucro. O crescimento da AXA nos últimos anos foi maior, mas não significa que a Allianz seja uma empresa que não lucra. A única coisa é que a Allianz ela tem um crescimento todos os anos e ultimamente ela deu uma desacelerada. Já a AXA estava com um crescimento reduzido e acelerou nesse ano de 2024 para 2025. Mas vocês podem perceber que a Allianz costuma ter um crescimento maior do que a AXA, porque os indicadores ROI e ROI são maiores, mas a AXA é uma empresa que paga mais dividendos. Em termos de dívidas, as duas empresas estão altamente controladas. Lembrando como uma seguradora funciona. Ela pega dinheiro dos clientes todos os meses ou todos os anos, e assim que o cliente tem uma necessidade, o carro bateu, teve algum problema, por exemplo, de morte na família, essas empresas vão pagar o que a gente chama de prêmio para a pessoa, para o consumidor. Então ela recebe muito dinheiro e distribui muito menos dinheiro do que ela coleta. Então essa diferença entre o que ela coleta e o que ela paga é o lucro da empresa, claro, depois de descontar todos os gastos dela. Vamos falar da matriz SWOT para analisar as forças e fraquezas de cada empresa. O editor vai colocar uma imagem na tela que resume para vocês. Quais são as forças da AXA? Uma presença global diversificada, afinal a empresa está em mais de 50 países. Foco em inovação e digitalização, uma empresa que hoje em dia você assina os contratos e faz tudo online. Entre as fraquezas da AXA está uma exposição a mercados emergentes com maior volatilidade, então é uma empresa que trabalha basicamente em vários países emergentes, incluso países africanos, asiáticos e até na América do Sul, então isso acaba também tendo a diferença de cotação de moeda e também exposição à política desses países. Mas lembrando que uma diversificação em muitos países também é bem-vinda, justamente porque toda diversificação permite minimizar os riscos. Tem uma dependência de operações na Europa, claro, né, porque a empresa europeia ainda boa parte das suas atividades são na Europa, apesar de ser uma atividade mundial. Em termos de oportunidades, ela tem uma expansão em mercados asiáticos, que é interessante, um mercado cada vez com mais pessoas e mais dinheiro, principalmente China e Coreia do Sul, e um desenvolvimento de produtos sustentáveis, afinal ela também tem produtos de investimento, de aposentadoria privada, então ela nesse momento faz esse tipo de propaganda, desse tipo de serviço. Ameaças é a concorrência crescente no setor de seguros, de empresas menores ou mesmo gigantes que disputam com ela, e os riscos regulatórios. Um país pode mudar a lei de seguros e simplesmente ela ser afetada. Já para a Allianz, vamos fazer essa mesma análise, as forças estão na liderança do mercado europeu, é a líder do mercado europeu, e ela tem diversificação de serviços financeiros, coisa que a AXA não tem. Se você quiser fazer mais investimentos sendo cliente da Allianz, você pode fazer um seguro Você pode fazer um seguro, por exemplo, de automóvel, pode fazer um seguro para sua empresa e também pode fazer investimentos, seja para aposentadoria ou de outros tipos. Nas fraquezas temos a dependência de mercados maduros, afinal a Allianz está concentrada mais em países desenvolvidos, e desafios na integração de aquisições. Ela comprou várias pequenas empresas e é claro, é difícil você colocar sua cultura, o seu modo de trabalhar nessas pequenas empresas que você acaba de comprar para o seu grupo. Nas oportunidades nós temos crescimentos em serviços de gestão de ativos, como eu falei, eles fazem gestão de investimentos, você pode colocar o seu dinheiro lá dentro da Allianz para eles investirem, isso tem crescido, e a inovação de seguros digitais, assim como a AXA também. Ameaças à volatilidade global, então mesmo sendo diversificado em vários países, existe o risco de conflito, por exemplo, de guerra, e também mudanças na regulamentação. A AXA e a Allianz, as duas estão expostas a esse tipo de ameaça. Se algum país muda a regra de seguro, como eu disse, isso pode afetar a atividade da empresa, assim como uma mudança de lei pode beneficiar também. De maneira geral, se você quer investir numa empresa europeia e procura crescimento, uma ação que se valorize com o passar do tempo e pague menos dividendos, você não está interessado tanto nos dividendos, a Allianz tende a ser uma melhor opção. Lembrando que é uma empresa que geralmente é cotada num preço-lucro, num indicador de valorização um pouco mais cara. Já a AXA é uma empresa que costuma pagar mais dividendos anuais para o seu acionista, indo de 5% a 8%. Então, para o investidor mais conservador que gostaria de receber renda passiva, a AXA costuma ser mais interessante, já que costuma pagar dividendos de 5 a 8, enquanto a Allianz vai ficar ali de 3 a 5 normalmente. Michael, posso ter as duas? Sim, você pode ter as duas, só não esqueça, quando você coloca empresas de um mesmo setor na sua carteira, idealmente os setores, essas empresas juntas, não deveriam pesar mais que 30% da sua carteira total. Então cuidado não concentrar as duas empresas se você já tem outras seguradoras também na sua carteira. Você gostaria de ter essas empresas na sua carteira ou começar uma carteira de investimento?
Aqui na descrição do vídeo você tem o link do nosso site, onde você pode fazer sua pré-inscrição para a nossa consultoria, ter acesso à minha carteira pessoal de investimento, além de conversar comigo e com a minha equipe para que a gente faça uma estratégia personalizada para você. Aqui no Renda Gringa nós não vendemos um curso de investimento, a gente até te dá ele como um bônus, mas nós temos uma consultoria, onde a gente conversa com você, você preenche um relatório, temos uma análise, envio de conselhos de compra mensais para você, além de desafios de investimento com os nossos clientes, e tiramos todas as suas dúvidas em um período muito curto, de até 24 horas ou 48 horas de todas as suas dúvidas, enquanto você estiver inscrito no nosso programa. Eu sou Michel Ravaneda, espero você no próximo vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo. Até mais.